deputados federais, estaduais, pelos senadores, Pai, te apresentamos os nossos governantes, todos aqueles que é do executivo e do legislativo, Pai querido, para que haja uma harmonia, Pai querido, para que eles possam tomar decisões acertadas, porque o povo está sofrendo, Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, a favor, meu Pai, Santa tua igreja, que no meio de tudo isso que está passando, Pai querido, que em vez de haver um esfriamento espiritual, que haja despertamento. Pois em casa, Pai, nos acomodamos. E como a nossa irmã mesmo falou, não temos vontade de orar. Perdemos a vontade de ler, de buscar. Cedemos o cansaço, cedemos, meu Pai, ao entretenimento. Pai querido, queremos voltar ao primeiro amor, precisamos desse despertamento espiritual. Precisamos, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, ao nosso favor. Renova a tua igreja, Pai querido. Renova o teu povo. Reaviva a tua igreja, ó Pai. É o que te pedimos esta noite. Em nome de Jesus. Toma em tuas mãos a vida de cada pastor, os pastores que fazem parte do projeto O Bairro para Cristo, o pastor Erivan. Meu Pai, os membros, nossos irmãos ali que estão ali, tem deles que estão internados. Que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha guardar. Meu Pai querido, aqueles, meu Pai, que já estão doentes, foram infectados, estão em casa, que possam ter uma boa recuperação. Oramos, meu Pai, pela igreja do pastor Deraldino, pelo Deraldino, sua família. Também, meu Pai, pelo pastor Wagner, a sua esposa, a sua família e o rebanho do Senhor que está sob a responsabilidade dele. Oramos, meu Pai, também, Senhor, pela vida, Pai querido, do pastor Roberto. Toma ele nas tuas mãos, também a Assembleia de Deus Elisa Maria, o pastor Raimundo, a pastora Ivonete. Toma nas tuas mãos de casal, toma em tuas mãos os membros que estão sobre a sua responsabilidade. Também oramos, Pai querido, Pai amado, pela Igreja Batista da Palavra. E também, meu Pai, pela Assembleia de Deus, sobre a responsabilidade do pastor Juarez e a pastora Carla, o pastor Oséias da Batista. Pai querido, que o Senhor venha abençoar também a pastora Tita, o seu esposo, e também os seus obreiros, meu Pai querido, da Evangelho Quadrangular. E cada ministério, Pai querido, que trabalham neste bairro, Senhor. Ah, meu Pai Santo, a Conquistando as Missões, a Templo Restaurador da Fé, a Deus é Amor, o Ministério Perus, o Ministério do Brás, Pai querido, o Ministério do Belém, o Ministério Barueri, e todos os ministérios que estão neste bairro, ajuda a cada pastor, a cada irmão, a cada irmã, que haja, meu Pai, um despertamento espiritual. Aviva-nos, Pai, precisamos de um reavivamento. Precisamos de experiências novas com o Senhor. Precisamos viver um relacionamento profundo. E acabou, meu Pai, nós estamos nos distanciando diante de todos esses fatos. Mas nos ajuda esta noite. Acrescenta-nos a fé, Pai querido. É o que eu te peço esta noite, Pai. Nesta noite, quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Eu oro pelos nossos irmãos que estão em suas casas e que não podem estar aqui. O evangelista Patrick que está no seu trabalho. A irmã Michele, a Camila que está em casa. Pai querido, os meus pais que estão no interior. E tantos outros irmãos, meu Pai querido, que não poderão, meu Pai, estar. Pai querido, que o Senhor venha abençoá-los, que também vão estar participando da ceia do Senhor aonde estão. Também oro por aqueles que estão a caminho, a irmã Adriane, a irmã Patrícia, e todos aqueles que ainda estão para chegar. Abençoa o pastor Rodrigo, a pastora Lília da Ebenezer e os membros que fazem parte desse ministério. Ajuda o pastor Rodrigo, fortalece a pastora Lília, fortalece os nossos irmãos, Pai querido, o qual o Senhor, meu Pai, tem nos unido, Pai querido, que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Esta noite é o que te pedimos, Pai querido, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Nossos irmãos também que estão em suas casas.
Que o Senhor venha vos abençoar. Caminhando em direção, em rumo às mansões celestiais. Como eu costumo dizer, amados, essa é a nossa esperança. O mundo, as pessoas estão depositando a sua expectativa na ciência, no homem. E não vou dizer que isso no todo seja errado. Todo mundo está aguardando quem chega primeiro com uma vacina que resolva o problema, não é assim? Mas a nossa esperança não pode ficar limitado a isso. A nossa esperança, ela vai além. A nossa esperança, ela não se baseia simplesmente naquilo que o homem diz. A nossa esperança, ela tem como base o que a palavra de Deus diz. E a nossa esperança é essa, que Jesus está voltando. E Ele está vindo buscar um povo que é seu, um povo escolhido, um povo lavado, um povo que foi purificado através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amados, eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Eu vou ler, vamos ler todos, do 39 ao 46, mas como tema nós vamos ficar com o versículo 42, amém? Está escrito assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Ele lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como tema desta noite, eu quero ficar com o versículo 42, que está escrito assim, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esta noite, irmãos, com essa passagem, com esse texto que nós lemos, eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus. Há um conflito muito grande no interior do homem quando ele precisa fazer escolhas ou tomar decisões. E ali está a vontade dele e a vontade de Deus. E muitas vezes nós optamos por tomar uma decisão segundo a nossa vontade. E por tomar uma decisão pela nossa vontade, acabamos colhendo os frutos da desobediência, por muitas vezes não dar ouvido à voz ou à vontade de Deus. Deus deseja, amado, que nós façamos a vontade dele e não a nossa. Quando olhamos para a vida de Jesus,
Jesus, ele fala para os seus discípulos, uma certa feita, ele falou para os discípulos o seguinte: olha, os discípulos não são maiores do que o seu mestre. Quando ele fala isso aos seus discípulos, ele está falando assim, ó, tudo que o mestre passa, toda exigência que é dado a ele, toda a cobrança, também cabe aos seus discípulos. Então não tem como o mestre viver uma situação e o discípulo viver outra, sendo que está seguindo aquele mestre. Tanto aquilo que é de bom, de bênção, de glória que aquele mestre consegue, que ele adquire, aquilo que lhe é honrado, os seus discípulos também, seguindo os seus passos, vai ter a mesma bênção. Mas também as mesmas dificuldades que seu mestre enfrenta ao decorrer da sua vida, da sua trajetória, os seus discípulos também enfrentarão as mesmas dificuldades. E Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos. Quando Jesus várias vezes chegava deles e falava, olha, aquele que quiser me seguir, aquele que quer andar comigo, aquele que quer seguir meus passos, precisa renunciar. Quando chegava o mancebo de qualidade, chegou nele lá, olha, eu quero te seguir, eu honro, obedeço a lei. E Jesus falou, tudo bem, então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, o seguir a Jesus, amados, é uma vida de abnegação. E o que é abnegação? É realmente uma vida de renúncia. E muitas pessoas, hoje estão dentro da igreja. Fala-se que a igreja evangélica no Brasil tem crescido de uma forma extraordinária, mas hoje muitos que trabalham com missões, muitos pesquisadores já olham para a igreja evangélica do Brasil com preocupação. Porque a igreja, apesar de ela crescer numericamente, muitas das pessoas estão entrando na igreja, fazendo parte de uma instituição evangélica, e não estão compreendendo o que é seguir os passos de Jesus. E quando vem a primeira dificuldade, essas pessoas elas se frustram e vão embora. Há uma pesquisa na revista, se não me engano, na revista Isto É, eu não me lembro que ano, mas ela é recente, deve ter 2, 3 anos, que disse que há um trânsito religioso muito grande. Ou seja, tem pessoas, amado, que está na segunda-feira na igreja, participando do culto, na terça-feira ela está na igreja católica, na quarta-feira ela está no templo espírita, e na sexta-feira está no terreiro de Umbanda. E essa pessoa carrega o título de evangélica. Eu sou crente. Eu participo da ceia. Eu faço parte de uma igreja. Mas muitas dessas pessoas estão na igreja evangélica e mais 3 religiões. Então, quando se olha para esse cenário, olha-se com muita preocupação. E fora muitas pessoas que hoje ela estava na Umbanda, foi para se converter ao evangelho e daqui a pouco, por qualquer motivo, voltou para a Umbanda de novo. A pergunta é, que evangelho que está sendo pregado? Será que as pessoas, não estou tratando a questão da religião em si, mas se Jesus ele veio, e ele veio não para instituir uma religião, mas ele veio para levar o homem à mudança de vida e para que o homem possa verdadeiramente ter relacionamento com Deus, alguma coisa está errada. Porque as pessoas continuam perdidas. E fora as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão dentro da igreja mortas espiritualmente. Elas estão vivendo um evangelho, mas a sua vida não condiz com a fé que ela fala que acredita. Então, quando olhamos para a Escritura e olhamos para o cenário da igreja evangélica hoje, deve-se olhar com um olhar de preocupação diante dessa situação, essa bagunça que está. E quando olhamos para Jesus, que ele é o nosso exemplo, é ele que é o nosso mestre, nós vemos que realmente ele viveu uma vida de abnegação, de renúncia. A Bíblia fala que ele não quis ser como Deus, usurpar Deus,
mas ele abriu mão, ele se esvaziou-se da sua glória, para vir em forma de homem, para cumprir a vontade de Deus. E Jesus, várias vezes, ele deixou bem claro, olha, eu não estou aqui na vontade do homem ou da mulher, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Até que um dia ele estava ali numa casa, num lugar, falando do reino de Deus, e chegou sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs, e alguém entrou e falou, mestre, a sua família está aí fora, a sua mãe, as suas irmãs, os seus irmãos, e ele falou assim, olha, quem é minha mãe, quem é meus irmãos e minhas irmãs? Eles são aqueles que ouvem e fazem a vontade do meu Pai. Então a gente está falando assim, ó, a minha família não é aquela que simplesmente que é carnal, não. A minha família agora é aquela que faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque a gente está falando assim, olha, eu não vim aqui para fazer a vontade do homem, a vontade da mulher. Eu não estou aqui para fazer a vontade da minha mãe. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para Jesus como filho? É que Jesus fosse o cordeiro. É que Jesus fosse o sacrifício. É que Jesus fosse a ovelha muda. É que Jesus, ele fosse sacrificado através de uma morte violenta, para que a humanidade pudesse ter os seus pecados perdoados, para que nós pudéssemos hoje ser remidos dos nossos pecados. Então, quando olhamos para Jesus, ele mostrou na prática, porque hoje há uma diferença muito grande hoje, isso incluindo eu como pastor. Às vezes eu olho para mim mesmo, eu olho para a palavra e falo, nós precisamos se aproximar, estamos bem distantes. Hoje estamos vivendo um tempo que há muita falação e pouca prática, ou prática nenhuma. Hoje se fala de santidade, mas não tem santidade. Hoje se cobra isso, mas não tem. Então, às vezes eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Aqui eu me enquadro nesta palavra. Às vezes eu olho para mim, eu falo, vamos lá, Carlos. Eu olho para mim e falo, rapaz, você e o que a palavra está falando aqui está longe. Mas Jesus não. A Bíblia fala que ele falava como aquele que tem autoridade. Por quê? Aquilo que ele falava era prático. Aquilo que ele falava sobre o reino de Deus estava nele. Então todos que olhavam para Jesus entendiam a mensagem que ele estava transmitindo, porque ele era a mensagem. E quando Jesus está na última ceia, aquele cenário, você fala que é um cenário estranho. Quando eu leio essa passagem, parece que eu estou vendo assim à noite, luz baixa, aquela coisa sombria, aquela coisa esquisita, um cenário de tristeza, de angústia. Jesus participa da última ceia, e quando termina a ceia, Jesus vai para o Getsêmani orar. Era costumeiro, era de costume de Jesus ir para Getsêmani orar. Então Jesus vai para Getsêmani, os seus discípulos vão junto. Então quando chega no local onde Jesus costumava orar, ele fala para os seus discípulos, olha, vocês fiquem aqui, vigiem, fiquem atentos, tá? Porque a fé de vocês hoje será testada. Quando ele fala assim, olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação, a tentação, essa palavra relacionada à tentação, não está falando tentação carnal para o pecado em si, da queda, do desejo de algo errado, mas está falando da fé ser provada. E Jesus falou assim, olha, vigiai e orai. Por quê? Porque esta noite a fé de vocês será testada. Então, ficai atento para que vocês não sejam tomados de surpresa. E Jesus se retira por uma distância onde não dava-se para ouvir a voz dele. Ele dobra o joelho e vai orar. Jesus está na tua alma uma angústia muito grande. Por quê? Porque ele já está vendo, ele já está sentindo que a sua hora está chegando, a hora da morte, a hora da crucificação, a hora que ele vai sofrer uma violência, uma morte violenta, é onde ele vai passar por um julgamento por um crime que ele não cometeu. Então Jesus está sentindo todo o peso do pecado da humanidade sobre ele. Então ele fala, Pai, se possível,
Afasta-te de mim este cálice. Pai, se for possível, retira sobre mim a tua ira, o juízo. O juízo que vai cair sobre a humanidade, que vai cair sobre mim. Se for possível, afaste-se de mim, não permita que isso aconteça comigo. Mas, todavia, seja feito a tua vontade. Quando eu olho para esta palavra, eu estava essa madrugada, eu estava deitado e o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração, eu comecei a meditar nela. E eu entendi, amados, que quando eu olho para Jesus aqui, nesta hora, ele poderia ter falado assim: pai, não vale a pena. Eu não quero isso para mim, não. Pega qualquer outra coisa, sacrifica no meu lugar, mas eu não quero morrer por essa humanidade corrupta, não, por esse povo ruim, não. Passar por toda essa dor, ele poderia ter falado: eu não quero. Mas não. Ele agiu de forma voluntária. O que entendemos, irmãos, que para seguir Jesus, não pode ser um ato obrigado. Você não pode fazer nada para Jesus porque é obrigado a ser. Tudo que é obrigado é pesado. Não é? A pior coisa é você fazer uma coisa porque você é obrigado a fazer. A pior coisa é você comprar uma coisa que você não quer comprar, mas você tem que comprar porque você é obrigado. Você compra com mau gosto. Não é assim? A pior coisa é você estar trabalhando numa área que você não gosta, mas você está trabalhando porque você é obrigado a trabalhar, porque você precisa, mas porque você não gosta. Você procura fazer até o melhor, mas não só o melhor porque não é o que você gosta. Não há uma entrega. Não há um coração aberto. Não há uma dedicação, fala, pô, prazer naquilo que está fazendo. E andar com Jesus não pode ser uma coisa pesada. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Ou seja, não é aquela coisa que você coloca nas costas e fala: eu sou obrigado a carregar. Há muitos pastores, há muitos líderes hoje que carregam o povo na obrigação. Às vezes a pessoa já não está nem sentindo bem mais naquele lugar, ela até quer ir para um outro lugar, e ele fala assim: ó, se você sair, vai sair debaixo de maldição. Aí a pessoa fica num ambiente oprimido, obrigado. Por quê? Porque ela está com medo de cair sobre ela uma maldição. Sendo que isso é totalmente fora da Bíblia. Andar com Jesus, amado, cultuar a Deus, não pode ser um ato obrigado. Eu vou para a igreja porque eu sou obrigado, e não. Porque o que você faz para Deus, o que você faz com Cristo, tem que ser um ato voluntário. E o que é um ato voluntário? É um ato que você faz de vontade própria, e não por obrigação. É aquilo que você faz com alegria, porque você quer fazer sem esperar nada em troca. Isso que é ser voluntário. Que, na verdade, mesmo que você não espera em nada em troca, você acaba recebendo algo em troca. Por exemplo, tem pessoas hoje que estão saindo para distribuir cesta básica. Ela não está recebendo financeiramente para doar cesta básica. Mas ela está fazendo isso porque ela se sente bem. Ela quer falar: não, não quero receber nada, eu quero fazer bem ao outro. Eu quero ajudar o meu próximo. E quando aquela pessoa tem esse tipo de atitude, o que ela recebe de volta? Satisfação de ter feito bem ao outro. Então, quando você faz um ato voluntário, qualquer coisa que você faz de ato voluntário e não por obrigação, você acaba sendo, dentro de você é uma gratificação, porque há prazer naquilo que você está fazendo, entende? E andar com Jesus é a mesma coisa. Por isso que quando ele se confronta com aquele jovem senhor, vamos dizer assim, que chegou nele e falou: olha, eu tenho riqueza, eu quero te seguir, eu quero andar com o Senhor. Jesus olhou para ele e sabia que a riqueza que ele tinha, o coração dele estava naquilo, e aquilo seria um peso futuramente. Que por causa da própria riqueza ele abandonaria Jesus. Então Jesus falou assim: olha, você realmente quer me seguir? Então desfaça, renuncia a tudo. Você está aqui esta noite, e acredito eu, que você está aqui voluntariamente. Acredito eu que você se converteu ao Evangelho porque você entendeu a palavra e falou: eu quero andar com Jesus.
Ou você está aqui porque você é obrigado, ou você está andando, você se converteu porque não, eu sou obrigado, porque se eu não me converter a Jesus, ele vai vir com a espada, vai arrancar minha cabeça, vai me jogar no inferno. Irmãos, Deus, ele não quer que nos chegamos com ele por medo, mas por temor. O inferno não foi criado para o homem, foi criado o lago de fogo e enxofre. Isso foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo. Agora, é claro que se eu não quero andar com Jesus, eu quero andar com o diabo. Então eu vou para onde ele vai. Mas não que Deus tem desejo de lançar alguém no inferno, não que Deus tem desejo de lançar alguém no lago de fogo e enxofre, não. Por isso que ele enviou Jesus. Por quê? Porque aquele que cresce em Jesus poderia ser resgatado disto. Mas é necessário que andar com Jesus é uma vida de renúncia, e isso não pode ser uma coisa pesada. Isso tem que ser uma coisa de ato voluntário. Eu quero. Eu entendi que eu tenho que trocar minha vida, eu tenho que abrir mão da minha vida para abraçar a vida de Jesus, a vida do meu mestre. É isso que classifica um discípulo. Porque o discípulo, ele deixa de viver a sua vida para viver conforme vive o seu mestre. Alguém aqui já foi, ou já passou em frente, ou já viu como é que chama? O monge. Alguém que já viu o monge? Já? Vocês já viram como eles se vestem? Como eles se comportam? Como eles se relacionam com outras pessoas? É diferente, não é? Aquilo que eles estão fazendo, a maneira que eles estão agindo de acordo com o seu mestre. E é isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus espera de nós em Cristo Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo de fazer a vontade de Deus. Quando ele está aqui no momento de agonia, ele poderia ter falado, chega, eu não vou querer isso. Mas não, o que importa é a vontade do meu Pai. Eu quero, Pai, olha, há um conflito. O que Jesus está mostrando, que mesmo fazendo a vontade de Deus, dentro de nós há um conflito. E pode surgir um conflito, sim. Em certo momento, já passou em meu coração quando eu olho e falo assim, para mim não dá. Eu sei que é a vontade de Deus, mas para mim isso é prejuízo. Pode acontecer, pode vir no seu coração. Principalmente quando estamos passando por um momento de sofrimento. E Jesus, quando ele fala, Pai, se possível, passe de mim este cálice, ele está mostrando que na natureza humana esse conflito existe. Mas o que predomina na vida de um cristão, de um seguidor de Cristo, é fazer a vontade de Deus. Aí você pode estar pensando assim, pastor, tudo bem, o senhor está falando da vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Para que eu possa fazer essa vontade. Se eu for falar da vontade de Deus, na Escritura inteira mostra qual é a vontade de Deus. Mas nesse texto, eu vou falar de 5 exemplos aqui. O primeiro exemplo é que Deus deseja que sejamos firmes no sofrimento. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. A palavra padecer, ela quer dizer suportar. No momento de sofrimento, suportar uma situação muito difícil. E quando fala do sofrimento, irmãos, aí podemos falar assim, mas todo mundo está sofrendo. Mas quando olhamos para o texto bíblico, o sofrimento que aqui que está relacionado à glória de Deus. Entenda uma coisa. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para a glória de Deus. A nossa vida, o sentido da nossa vida é glorificar a Deus. O sentido da minha vida e da tua vida é que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Esse é o sentido da nossa vida.
Se você está em busca do sentido, para que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu para a glória dele. Então, o sentido da nossa vida é para a glória de Deus. Deus não quer que nós soframos, mas o sofrimento é uma consequência por causa da queda. Então, há diferença, tem aquele sofrimento que nós procuramos por fazer escolhas erradas, por tomar decisões erradas. E quando tomamos uma decisão errada, ou fazemos uma escolha errada, arcamos com a consequência deste erro. É para a glória de Deus esse sofrimento? Não. Foi uma escolha que eu fiz. Mas mesmo assim, no meio desse sofrimento, quando eu reconheço que eu errei, porque eu fiz uma escolha errada, peço perdão, Senhor, confesso, então Deus, com a sua misericórdia, Ele me dá graça para suportar. Mas o sofrimento que está falando que assim, ó, permaneça firme, é aquele sofrimento que vem sobre mim porque eu estou fazendo o que é certo. Porque eu estou fazendo o que é bem, o que é bom, o que é correto. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que é isto. Eu trabalho na área de compras, eu sou comprador. O meu gestor, vamos dizer que meu gestor um dia chega de mim e fala assim, Carlos, isso não acontece, tá, irmãos? É uma conjuntura. Olha, eu quero que você faça a compra de um determinado material, o valor é X, é tantos itens, vai comprar 100 notebooks para a empresa. Só que o seguinte, você vai comprar 100 notebooks para a empresa, mas 50 vai ser entregue aqui, 50 vai para a minha casa. Só que você fique quieto, não fala nada. Eu quero que você compre, sabendo que a metade da carga eu estou desviando para mim. Qual é o correto como comprador? Desculpa, mas eu não vou comprar, não vou fazer parte disto. Por quê? Porque isso é roubo, não é? Aí vamos dizer que eu falo, chega o meu gestor e falo, ó, não vou comprar, porque está errado, eu sou um cristão, sou um servo de Deus, eu não posso fazer parte disso. Aí ele olha para mim e fala assim, então você está demitido. E me manda embora. Pode acontecer isso? Pode. E que sofrimento vai me produzir? Eu tenho prestação do apartamento, prestação do carro, tenho conta para pagar água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, não tenho direito de seguro-desemprego por ser pastor. Então, por tudo isso, acontece sobre mim, e aí começa a atrasar apartamento, ou atrasa o carro, ou atrasa a coisa, olha, o armário não tem comida. Eu posso passar por isso? Posso. Mas eu estou sofrendo porque eu estou fazendo o que é certo para honrar o nome do Senhor. Aí você pode estar pensando, nossa, pastor, e agora se acontecer uma coisa dessa? Bom, se Deus permitir que eu passe por isso e eu permaneço firme para a glória dele, Deus me dará o escape. Então ele pode abrir uma outra porta melhor, para ganhar muito mais, numa empresa melhor, ou para ganhar o mesmo salário. Ele pode, de alguma forma, prover o recurso para que eu pague as contas. Então, no meio do sofrimento, que é para a glória de Deus, porque eu estou fazendo certo, porque eu estou fazendo bem, se eu permaneço firme para honrar o nome do Senhor, então o Senhor, ele se manifesta abrindo porta, ele se manifesta, ele se revela como um Deus que supre necessidade no momento que estamos à beira do desespero. E qual dia que eu vejo isso na Bíblia, pastor? Ora, Jesus, ele fala na sua oração, Pai, seja feita a tua vontade. Logo em seguida, o que acontece? Vem um anjo para consolá-lo, para encorajá-lo. E só em Lucas que faz esse registro, Mateus e Marcos não faz o registro. Então, quando eu olho no Evangelho, até então, eu só vi 2 vezes o anjo aparecer para ajudar Jesus. No deserto, quando ele foi tentado, e agora, quando ele está agora prestes a se entregar para ser morto. Ou seja, quando, no meio desse sofrimento, olha, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o correto, eu nunca fiz nada contra a pessoa, e de repente a pessoa levanta uma calúnia contra mim. Mas eu estou certo, eu não fiz nada de errado, eu estou fazendo bem. Então, diante desse sofrimento, você tem uma escolha. Ou eu vou lá e
colo a mão na orelha daquela pessoa, eu arrumo uma briga, ou eu faço uma confusão. O que Jesus faria numa situação dessa? Então eu faço o que Jesus faria. Então, quando eu sou injustiçado, quando eu estou certo, então, lá na frente, eu sou abençoado por isso, porque no meio de tanta injustiça, eu sou justificado. Então, a vontade de Deus é que no momento do sofrimento eu permaneça firme. Que eu padeça fazendo bem, ou que eu suporte a escassez, a fome, a dificuldade, que eu suporte isso firme, fazendo a vontade de Deus, fazendo bem. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo para a glória de Deus. E se eu faço para a glória de Deus, então eu tenho retorno. Por quê? Porque o Senhor, Ele me dá o escape. Então, essa é a vontade de Deus. Então, lembre-se, no meio do sofrimento, está passando por sofrimento, aguenta firme. Por quê? Porque quando passamos por uma dificuldade, muitas pessoas hoje não estão aguentando. Eu fico pensando, irmãos, quando eu olho para a sociedade hoje, e eu tenho dificuldade de entender, até entendo em parte, mas eu vejo como a família está tão destroçada. Diante de uma situação que agora o marido e a esposa têm que ficar dentro de casa. Aí os dois se separam. Os pais têm que ficar com os filhos. Aí já tem pais que querem jogar os filhos pela janela porque não está aguentando. E quando não tira a vida do próprio filho, porque não está suportando. A situação está séria. As pessoas não estão se suportando. Agora, imagine pessoas que a vida inteira escutou dentro da igreja, olha, o crente não passa por luta, o crente não passa por dificuldade, levanta a tua mão da glória a Deus que a tua vitória chegou, porque é só vitória, é só vitória, é só vitória, as portas não se fecham nunca, não passa dificuldade, não passa nada. Aí agora a dificuldade chegou. Olha o que está acontecendo com muitas pessoas, estão se frustrando dentro da igreja. Tem pessoas já questionando, mas peraí, por que Deus não fez? Por que Deus não guardou? Por que Deus não deu livramento? Por que Deus não fez assim? Por que? Mas Deus não estava comigo? Por que Ele permitiu? Irmãos, imagina a cabeça de muitas famílias hoje que estão chorando a perda dos seus entes queridos. Muitos pais que sepultaram os seus filhos, muitos filhos que sepultaram os pais. E muitas pessoas hoje estão com questionamento, mas peraí, por que Deus permitiu que morresse? Por que Deus permitiu que falecesse? Tem muitas pessoas que estão dando nó na cabeça. Eu não sei o que você está passando, ou o que você vai passar. Mas a palavra de Deus para você hoje é que é para a glória de Deus, permaneça firme. Eu estava ontem com a minha esposa ouvindo o testemunho da Eixila. Vocês conhecem a Eixila, certo? Uma cantora famosa, cantora evangélica, mulher de Deus, que perdeu o filho. Ela conta que quando o filho dela, que já estava se preparando para ir para os Estados Unidos, ir para um seminário, estudar, para fazer missões, ele adoeceu, se internou, estava no hospital internado. Ela tinha certeza que Deus ia curar ele. Ela tinha convicção. Porque houve uma comoção tão grande que tinha pessoas de outros países orando pelo filho dela. Então eu falei, pera, essa comoção toda, não é possível que Deus não vai receber, que Deus não vai responder essa oração. O tanto de gente que está orando, não é possível que Deus não vai fazer alguma coisa. Então ela tinha certeza. Até que um dia o pastor Silas Malafaia, o pastor dela, chegou lá no hospital, falou, vamos orar por ele. E ela falou, pastor, Deus vai curar meu filho, né? Porque Deus não vai decepcionar o tanto de gente que está orando por ele. E ele olhou para ela e falou assim, olha, Eixila, Deus não precisa que ninguém justifique o nome dele. E falou a verdade. Ela falou que tinha a certeza que Deus ia curar o filho. 2 dias antes de receber que o filho faleceu, o Espírito Santo falou com ela, você que é o milagre, não o teu filho. O milagre vai ser você e não o seu filho. Então ela falou, mas não é mais fácil se eu curar meu filho do que
Não é mais fácil? Ele falou, a questão não é o que é o mais fácil, é o que eu quero. É a minha vontade. É para a minha glória. Então Deus recolhe o menino, o rapaz, o jovem. E hoje, quando nós vemos ela cantar, ela continua louvando, estou pastoreando uma igreja aqui em São Paulo, vieram do Rio de Janeiro para cá. Mas quando ela fala, o que mantém aquela mulher de pé? Porque para uma mãe sepultar um filho, deve ser uma dor terrível para um pai. Mas o que mantém essa mulher de pé? Ela é um milagre. Ou seja, o que mantém ela de pé é a graça de Deus. Então, é nesse momento em que o nome do Senhor é glorificado, porque ela está suportando uma situação qual, humanamente, talvez ninguém suportaria. E a palavra está falando esta noite é isso. No sofrimento, nós temos que permanecer firmes. As dificuldades batem na porta de todos. Da mesma forma que o sol nasce para o ímpio e para o justo, a chuva também, as dificuldades também. Então é necessário que eu entenda que a vontade de Deus, espera aí, o que está acontecendo? É para a glória de Deus. É sofrimento, é difícil, eu vou chorar, está difícil, tá, mas o que mantenha-se firme. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Não estou falando que você vai sepultar teu filho, não. Espero que ninguém passe por isto. Para você não sair daqui pensando, será que meu filho vai morrer? Será que é isso que Deus está falando? Não. Não sei. O que Deus está colocando no meu coração para transmitir para nós, isso também cabe a mim, é que quando estivermos passando por sofrimento, não podemos usar isso como desculpa para simplesmente falar, eu não vou mais servir a Jesus. Porque a questão, irmãos, muitas vezes a pessoa do sofrimento, ela não sai da igreja, ela não desvia, ela não vai para o mundo, ela simplesmente não faz a vontade de Deus. Ó, eu não vou aguentar isso, eu não vou ficar assim, eu vou fazer desta forma e faz o que dá na cabeça dela. E aí, se já está difícil, fica pior. Então, amados, amadas, independente do que você esteja passando ou o que você vai passar, entenda, permaneça firme. Siga o exemplo de Jesus. Pai, eu não quero beber este cálice amargo. A minha vontade não é beber este cálice. Mas como não é a minha vida, eu abri mão dela para abraçar a tua. Que a tua vontade que eu beba, então, que eu beba este cálice. Que a tua vontade seja feita, para que o seu nome seja glorificado. E o nome do Senhor sendo glorificado através da tua vida, você vai começar a ver e conhecer Deus da forma como você nunca conheceu. A cada dificuldade que enfrentamos e obedecemos o Senhor, adquirimos experiências profundas com Ele. Irmãos, é muito difícil. Eu faço experiência própria. Ganhava um salário, estava belezinha. Não, eu vou crescer na empresa. Fiz faculdade, eu achava que eu estava por cima da carne seca. Agora não, agora estou com tudo. Vou fazer uma pós-graduação disso, eu vou fazer daquilo outro, e vou fazer assim. Eu quero crescer, eu quero chegar a um diretor de suprimentos, diretor de logística. Eu quero ser grande na empresa. E Deus falando comigo, o que eu tenho com você não é ser grande, não é ser menor, é ser pequeno. O que eu tenho com você não é ter nome famoso. O seu nome não vai nem aparecer. O que eu tenho com você é menor do que isso. Mas para a minha glória vai ser maior. E eu me lembro como hoje. Que quando eu falei assim, olha, eu vou me inscrever, vou fazer a minha especialização, o Espírito Santo falou para mim, não faça. O que eu tenho com você, você vai seguir outro caminho a partir de hoje. E eu falei, não, eu não quero esse caminho, eu quero o meu caminho. E me dei mal. Prejuízos eu tive por querer fazer o que eu queria, o que eu achava que eu tinha que fazer. No momento que eu abri meu coração, eu falei, Senhor, então que seja feita a tua vontade. Vamos passar por mais dificuldade. Deus falou, então agora eu preciso tratar com você. Você é um homem que tem o nariz muito empinado, se sente, acha que é alguma coisa. Eu deixava, irmão. Eu me senti o máximo, eu me sentia que eu era. Até que Deus falou comigo assim, eu vou tirar você dessa empresa, e Deus me tirou. O Estadão, hoje, a empresa que eu trabalho, que é uma empresa tão grande, que hoje está caindo, né, por causa do mercado, a maioria dos funcionários que trabalhavam lá se sentiu o máximo, eu era um deles, porque era uma empresa top.
Aí Deus me tirou e falou assim: agora eu vou te colocar no lugar. E quando eu cheguei para fazer entrevista, eu falei: você até é doido trabalhar num lugar desse. Eu não quero trabalhar nesse lugar. Eu cheguei e falei para minha esposa: Deus me livre trabalhar naquele lugar. O telefone toca: José Carlos, o senhor passou na entrevista, o senhor foi aprovado, está pronto para começar a trabalhar segunda-feira? E o quê? Meu salário caiu para mais da metade, irmãos. Aí eu fui questionar a Deus. Eu falei: Senhor, abri mão de tudo, até de ser promovido para cuidar da igreja. Onde o Senhor me colocou? E Deus falou: isso aí, é a minha vontade. A minha vontade, primeiro, vai ter que desconstruir muita coisa que está na tua cabeça, que está fora do eixo. Você achava que é alguma coisa, então agora você vai aprender a viver com medo, para aprender verdadeiramente depender de mim. E tive experiências com Deus. Experiências que ninguém apaga, irmãos. Quando temos experiências práticas com Deus, no sofrimento, podem falar o que for, ninguém tira de você. E o que você está passando, por perdas que você teve, pode ter certeza que você está tendo experiência. E a primeira experiência que você tem com Deus é estar de pé. Porque o que você tem passado, se é outras pessoas que você conhece já tinha jogado tudo pro alto e falado: chega. Não é assim? Eu não quero mais, eu não aguento mais de tanta injustiça. E Deus está falando para você: não, fique firme. E você está se mantendo, mas não com a sua própria força. É a graça de Deus que te alcançou e está te sustentando. Mas permaneça firme, porque a tua vida é para a glória de Deus. O segundo, a vontade de Deus é que nós sejamos perseverantes. Ou seja, parece uma redundância, parece que é uma repetição, né? Firme e perseverante. Por quê? Porque está reforçando. Persevera. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, que está escrita em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Está falando: olha, no meio do sofrimento, pode acontecer uma situação que você fala: eu esperei até aqui, não aguento mais esperar. Persevere. Por quê? Porque só alcança a promessa aquele que persevera. Entenda uma coisa: tem promessas temporal e tem promessas eternas. A promessa temporal é aquela que nós recebemos e herdamos aqui da terra. Deus pode ter prometido para você o emprego. Deus pode ter prometido para você uma casa. Deus pode ter prometido para você, não sei, tantas coisas que você vai desfrutar aqui nesta terra. E tem a promessa eterna, que é a maior. Nessas duas promessas só alcança aquele que persevera até o fim. Homens e mulheres de sucesso só alcançaram sucesso na vida porque perseveraram, não desistiram no meio das dificuldades. Qual a dificuldade que tem feito você parar e falar assim: não dá, eu desisto? Tem pessoas que qualquer dificuldade ela fala assim: não, não quero. Não, persevera. Se o Senhor falou para você, vai até o fim, porque é nela que você vai herdar a promessa. Além disso, a vontade de Deus é que sejamos gratos, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, as pessoas mais tristes do mundo são pessoas que não são gratas. Nós precisamos ser gratos, tem que haver gratidão em nós, devemos ser agradecidos. Nós somos agradecidos. Você é uma pessoa agradecida? Examine, pense pouco agora. Você tem sido agradecida por tudo que você tem? Você tem agradecido a Deus? Você tem sido grata ou grato a Deus por tudo que você conquistou? É possível que você não tenha conquistado nada, alguma coisa você conquistou. Você tem sido grato a Deus pelo teto que você tem? Ah, pastor, mas eu queria uma casa mais bonita. A minha casa, quando chove, você tem um teto para dormir.
Tem tantas pessoas que não usam droga, que não bebem, mas estão morando na rua, porque pagava o aluguel, perdeu o emprego e não tem onde morar. Você tem seu teto, não tem? Se é bonito ou feio, não importa. Deus te deu. Deus abençoou você. Devemos ser gratos. Você tem sido grato ou grata pelo teu emprego, pelo teu trabalho? Ah, mas eu não gosto. Eu não gosto de ficar lavando louça. Eu não gosto de ficar atendendo pessoa. Ah, eu não gosto. Mas peraí. Tá caindo certinho todo mês na sua conta? O patrão paga certinho? Todo mês, quando abre o teu armário, tem o arroz e o feijão, pelo menos arroz e feijão tem. Você pode agradecer a Deus por isso? Porque milhões e milhões de pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos. Ou seja, não tem nem seguro-desemprego mais. Você tem sido grato a Deus por tudo que você tem? Você tem sido grato a Deus pela saúde que você tem? Ah, mas eu não tenho muita saúde, mas você está de pé, não está? Você não anda? Você não sai para trabalhar? Você não está ali com a sua família? Você não come? Ah, eu não como de tudo. Mas você come, não come? Porque tem tantas pessoas que não têm saúde para comer. Nada. Está vivendo em base de sonda. Amados, nós precisamos ser mais gratos a Deus do que reclamar. Reclamamos demais da vida. E tem pessoas vivendo situações piores do que a nossa. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é aquele que murmura, que reclama. Reclama do trabalho, reclama da casa, reclama dos filhos, reclama do cônjuge, reclama da igreja, reclama dos irmãos. Para você não tá, tem gente que parece que para nada tá bom. E pessoas assim são pessoas amargas. Pessoas que ninguém aguenta ficar perto, porque quando você chega perto da pessoa, a pessoa só sabe reclamar. E pessoas que só reclamam, que só murmuram, é uma pessoa amarga, é uma pessoa que ninguém quer estar perto dela. Agora, quando uma pessoa ela é grata, ela se torna uma pessoa agradável. Porque quando você chega perto dessa pessoa, você vai conversar com ela, sempre você vai ver nela um sorriso no rosto. E mesmo que ela está passando por dificuldade, ela está com um sorriso no rosto. Eu não consigo ver Jesus andando com cara feia. Eu não consigo ver Jesus correndo de um lado para o outro e falar, hoje eu acordei de mau humor, eu não quero conversa com ninguém. Nós precisamos ter um coração limpo, precisamos ter um coração grato a Deus. E a igreja, ela não consegue, muitas vezes não conseguimos alcançar outras pessoas, porque simplesmente nós se tornamos pessoas amargas. Nos tornamos uma pessoa que ninguém suporta estar perto. Falou de crente, as pessoas correm. Não correm não é porque elas são pessoas que falam de Jesus, correm porque são pessoas que não são de confiança, correm porque se tornaram pessoas amargas, pessoas que têm língua solta. Irmãos, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós em tudo sejamos gratos. Não é simplesmente agradecer, Senhor, muito obrigado, porque minha casa caiu. Não é isso que está falando. Está falando que aquele que é grato tem contentamento no coração. Em nós tem que haver contentamento. E é isso que Paulo ele fala assim, olha, eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu estou pronto para enfrentar. Eu sei o que é passar fome. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês sabe o que é passar fome? Já passou fome? Está pronto para passar de novo? Alguém aqui já passou escassez de não ter roupa para vestir? Também? Eu sei o que é isso, de ter só uma roupa para ir para a escola. Era a única. Sujava, tinha que lavar no dia para usar no outro dia. Paulo falou, olha, eu sei o que é viver na escassez. Eu estou pronto. Qualquer situação que eu precisar passar de novo, passo tranquilo. Eu sei, não ter nada. Mas também, eu aprendi também a ter tudo. Eu vivi nos dois extremos, nas duas situações. E aprendi. Em mim é contentamento. Nada dessas coisas que se eu tiver de passar de novo, me tira o foco.
Porque se eu precisar passar por tudo de novo, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu que no meio da escassez, ele sobreviveu porque o Senhor o fortaleceu. Então ele estava despreocupado, ele não tinha medo se tivesse de passar de novo. E nós? Irmãos aqui que passaram fome, espero que você não passe fome, que pode passar um pouquinho de privação, pelo menos arroz e farinha tem que ter no armário. Mas se chegar a acontecer, se tiver só arroz e farinha, será que você vai ser uma pessoa grata e falar assim, muito obrigado? Ontem eu tinha arroz, feijão e carne, hoje só tenho arroz e farinha, muito obrigado, porque eu tenho arroz e farinha para comer. Será que você consegue se enxergar tendo esse contentamento porque você viveu essa experiência e superou todos elas porque você está com Deus e sabe que se passar de novo, sabe que Ele vai te ajudar? Então quando nós olhamos para a situação, nós paramos de olhar para o futuro e fica com medo dele. Ora, não importa, o que tiver de passar eu passo, por quê? Porque eu estou em Cristo. Então nisso eu consigo ter um coração grato, eu consigo ser agradecido. Além disso, a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, versículo 18 está escrito: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no que há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O desejo, a vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o que é ser cheio do Espírito Santo? É viver uma vida, andar sendo guiado pelo Espírito Santo. É andar no Espírito. Precisamos realmente ter o nosso coração tomado pelo Espírito Santo, para que Ele nos guie em toda a verdade, para que Ele nos guie nas decisões certas, para que nós possamos ter discernimento, quando o inimigo está tentando nos enganar. Porque o diabo, irmão, ele é sutil, ele é esperto, ele é sagaz. Ele é paciente, ele sabe a hora certa de dar o bote. Ele sabe o momento certo de agir. E muitas vezes caímos nos laços de Satanás, porque não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho como aquela pessoa que ela tem a sensibilidade. E aonde ela está andando, ela consegue ouvir aquilo que ninguém ouve. Ela consegue ter a percepção qual ninguém tem. Ela consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Por quê? Porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então quando chega uma proposta que aparentemente é a melhor que tem, o Espírito Santo fala, não pegue, porque se você entrar nisso, vai te derrubar. Aí você fala, é muito lindo, mas eu rejeito. Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que possamos ter poder para resistir o pecado e o diabo. E muitas vezes caímos em pecado, porque não estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. E por que não consigo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Porque verdadeiramente eu não quero renunciar-me para viver a vontade de Deus. Porque ter uma vida cheia do Espírito Santo é verdadeiramente ser abnegado, abrir mão da minha própria vida, para ser completamente guiado pelo Espírito Santo. E por fim, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 3, está escrito: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é santificado? O que é ser santo? É ser separado. João fala aqui
Aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós fomos chamados para ser um povo separado, fazemos parte de uma nova sociedade em Cristo Jesus. E o que é ser um povo separado? É um povo que tem uma nova cultura, um povo que tem uma nova forma, uma forma diferente de ver o mundo. O povo que na sua conduta também é diferente. Aí nós olhamos hoje a nossa situação, olhamos para a igreja e às vezes confundimos ela com o mundo. Às vezes olhamos para as pessoas não sabemos se verdadeiramente ela é de Cristo ou se ela não é. Então a vontade de Deus é que nós nos santificamos, nos separamos para Deus. A vontade de Deus é que nós consagramos a nossa vida a Deus. Irmão, parece que nunca houve um tempo tão difícil de se consagrar como hoje, não é? Eu lembro da minha infância, eu vi os irmãos que jejuavam tanto. E hoje para a gente jejuar parece que é uma dificuldade, não é? Na minha infância eu olhava os irmãos, quando ia orar, orava 2, 3 horas, e orava brincando. Não faltava palavra. E às vezes a gente para orar 15 minutos, 20 minutos já está faltando, não é? Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Precisamos buscar cada vez mais da parte de Deus, nos encher dele. Então, amados, entendemos que esta noite Jesus, ele falou para o Pai: faça a tua vontade. A tua vontade é a minha. E qual era a vontade de Deus para Cristo? Que ele obedecesse e se entregasse. E qual é a vontade de Deus para a sua igreja? A vontade de Deus para nós esta noite é que estejamos firmes no sofrimento. A vontade de Deus é que sejamos perseverantes no meio da dificuldade. A vontade de Deus é que sejamos gratos, tenhamos um coração grato. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós devemos ser santificados, que sejamos santos na presença do nosso Deus. Então guarda esta palavra em teu coração. Porque, pastor, qual a garantia? Qual é o benefício de eu fazer tudo isso? O benefício é que o peso de glória que nos espera é superior a tudo que este mundo nos oferece. O que Deus tem preparado para aqueles que fazem a vontade de Deus é totalmente superior ao que o mundo está oferecendo hoje. Que o que o mundo oferece aparentemente é bom, é maravilhoso, é gostoso, alimenta, mas leva à morte. E o que Deus tem preparado para mim e para você é a vida eterna. E quando fala a vida eterna, ela começou agora. É ter paz. A melhor coisa é você deitar no teu travesseiro. E sobre você não pesa o peso da condenação, não é? Você mesmo que saber que errou, se dobrou o joelho, pediu perdão e sabe que já foi perdoado. Então você tem tranquilidade. Você já não vive mais com medo. Não precisa, por quê? Porque Cristo fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi concretizada nele na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu, ressuscitou. E ele deixou bem claro, olha, para os seus discípulos: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. A partir de hoje, vocês fazem parte de mim. Somos um só. Você faz parte do meu corpo. Cristo é o cabeça. Você faz parte do corpo de Cristo. Não estamos abandonados. Como minha mãe diz, eu não sou filho sem dono. Você não é filho sem dono. Você tem um pai que zela por você. Um pai que cuida.
um Pai que supre, um Pai que perdoa, o Pai que corrige quando precisa de correção, o Pai que alegra, o Pai que tira a preocupação, o Pai que tira o medo. Você tem esse Pai, nós temos esse Pai, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então guarde esta palavra no teu coração, minha irmã e meu irmão, que a partir de hoje, talvez você ainda estava confuso, o que é fazer a vontade de Deus? Então a vontade de Deus para você hoje é isto: fique firme, seja perseverante, seja grato, seja cheio do Espírito Santo e seja santo. Que o Senhor vos abençoe. Louve o Senhor com as palmas. Quero convidar a irmã Adriane para estar louvando. Quero pedir o apoio da a mamãe Silvânia, nos ajude a distribuir a ceia. Amém?